senhor presidente, nobres pares, prefeito Jarbas, mais uma vez cumprimento os nossos nobres colegas, o meu amigo Alberto e Alexandre, é um prazer revê-los. Eu saí da área do direito, mas o direito não sai da gente. Vossas Excelências sabem como isso é. Então, irei, a partir de agora, elucidar o meu voto. Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à obrigação de respeito ao devido processo legal, ainda que o parecer prévio do Tribunal de Contas preceitue a aprovação das contas do prefeito e este disponha de maioria no Poder Legislativo Municipal, considerando que a apreciação de contas do prefeito é um direito do vereador, passo as minhas considerações sobre a matéria. Cumpre deixar bem claro que estou aqui como representante do povo, exercendo o meu papel de legislador. Diante dos fatos apresentados pelos auditores de contas da Egrégia Corte do Tribunal do Estado da Paraíba, passo a expor as minhas considerações. Examina-se a prestação de contas do prefeito do município de Pedra Lavrada, Jarbas de Melo Azevedo, relativas ao exercício financeiro de 2018, das prestações de contas anuais e da defesa apresentada, remanescem as irregularidades que passamos a relatar. A auditoria elaborou o relatório prévio de prestação de contas, folhas 1711/1872, conforme preceitua o artigo 9º da Resolução Normativa do Tribunal de Contas 1/2017, que consolidou as informações prestadas ao Tribunal de Contas por meio documental e ou informatizado via SAGRES, Sistema de Acompanhamento e Gestão de Recursos da Sociedade, abrangendo aspectos de natureza contábil, financeira e orçamentária, quando a legalidade, legitimidade e economicidade. Na mesma manifestação, o TCE destacou as irregularidades a seguir enumeradas e surgiu a adoção de providências no sentido de observar a efetividade nas despesas com combustíveis, providenciar o recebimento de medicamentos e insumos seguindo os normativos do SUS e regularizar o quadro de servidores, notadamente no que se refere à acumulação ilegal de cargos e a inobservância de requisitos para a admissão de servidores comissionados e temporários. A saber, divergência entre as informações enviadas por meio físico, essas foram sanadas. Não vou nem ler. Transposição, remanejamento, transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Despesas totais com pessoal acima do limite de 60%, com receita corrente líquida estabelecida pelo artigo 19, inciso 3 da Lei Complementar Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal. Repartição do limite global de que trata o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, acima do limite de 54% da receita corrente líquida, conforme o artigo 20, a linha B da referida lei. Descumprimento da resolução do Tribunal de Contas por meio de utilização de várias contas bancárias para pagamento de pessoal. Contratação de pessoal por tempo determinado sem realização de processo seletivo simplificado. Intimado, fora disposta a mencionada resolução, o gestor apresentou sua defesa com a prestação de contas. A equipe de instrução, ao analisar as peças encaminhadas, emitiu o relatório nas folhas 2.246 e 2.200 até 2.279, com as principais observações abaixo resumidas. Publicado em 13 de dezembro de 2017, a referida lei referente ao orçamento anual do exercício em análise, estipulou a receita e fixou a despesa de R$ 27.000
27 milhões e 100 mil reais, bem como autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de 16 milhões e 260 mil reais, equivale a 60% da despesa fixada. A receita orçamentária efetivamente arrecadada no período, subtraindo-se a parcela para a formação do Fundeb, somou R$ 22.912.114,37 e a despesa orçamentária realizada atingiu R$ 22.211.655,57. A posição orçamentária consolidada após a respectiva execução resulta um superávit de R$ 700.458,80, equivalente a 3,06% da receita orçamentária arrecadada. O saldo para o exercício seguinte, no montante de R$ 1.888.501,63, está discriminado entre Caixa e bancos, respectivamente, nos valores de R$ 34,06,86. Deste total, R$ 1.696.028 pertence ao regime de previdência próprio, o Instituto, valor que só pode ser utilizado para a cobertura de despesas inerentes à Previdência. O balanço patrimonial apresenta um déficit financeiro de R$ 1.479.000, também algo justificável pela atual real situação de todos os municípios, inclusive pelo aumento substancial do número de aposentados. Agora eu passo para as irregularidades que foram sanadas por Vossa Excelência, seu governo. Por fim, em análise de defesa, as peças que compõem a presente prestação de contas sanadas foram: divergência de informações enviadas por meio físico ou eletrônico, as constatadas pela equipe técnica, conforme item A, acima, por mim elucidado. Descumprimento da resolução do Tribunal de Contas por terem sido várias contas bancárias. Também sua equipe sanou. E a contratação de pessoal por tempo determinado, também Vossa Excelência sanou. Essas foram as irregularidades que a sua equipe manteve contato e conseguiu realmente saná-las. Mantiveram-se as irregularidades conforme destaca no relatório prévio: transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de prorrogação para outra ou um órgão para outro sem prévia autorização desta Casa; descumprimento da norma legal de órgãos federais de saúde relativas à aquisição de medicamentos; despesas com pessoal acima de 60%; e descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram constatados fatos novos, sobre os quais o gestor foi oficiado para apresentar defesa: a ocorrência de um déficit financeiro de R$ 1.479.527,85 e a realização de despesas de dispensa de inelegibilidade de licitação sem amparo na legislação, acumulação ilegal de cargos públicos. Intimado o gestor, apresentou defesa, pronunciou-se o Ministério Público. Até aqui, Vossa Excelência demonstrou que não existia dolo e que tentou realmente, esforçou para sanar todas as irregularidades que fizeram parte da sua gestão, por conta e prestação de contas que erros humanos, acredito eu. Emissão de parecer contrário à aprovação pelo Ministério Público
Emissão de parecer contrário à aprovação das contas e irregularidade das contas da gestão do prefeito de Pedra Lavrada, senhor Jarbas de Melo Azevedo. A aplicação de multa, a representante do Ministério Público, ela declarou as contas de Vossa Excelência irregular pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que Vossa Excelência infringiu naquelas alíneas e letras que eu acabei de elucidar. Então, aplicou-se uma multa ao gestor de Pedra Lavrada por descumprimento das normas, pela Constituição Federal, com a SPEC, no inciso 2 do artigo 56 da Lei do Tribunal de Contas da Paraíba. Representou de ofício ao Ministério Público Estadual do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça para providências de caráter administrativo. Baixa de recomendação ao chefe do Executivo de Pedra Lavrada, no sentido de cumprir fidedignamente os preceitos da Carta Magna e demais dispositivos da legislação da gestão pública e seus dispositivos e seus discursivos deveres, especificamente manter o correto registro contábil, realizar o devido planejamento para não incidir no déficit orçamentário e no financeiro, ao atender às regras da Lei 8.666/93, que é a Lei de Licitações. Conclusão. Senhor presidente, nobres pares, pessoas que nos escutam, senhor prefeito Jarbas, por determinação constitucional, as contas tanto do chefe do Executivo quanto do município devem ser, contudo, encaminhadas ao Tribunal de Contas para este emitir o seu parecer, conforme determina a Constituição. Considerando as irregularidades que remanescem e instado a se providenciar, o Ministério Público de Contas emitiu parecer que lavra a procuradora Sheila Barreto Braga de Queiroz, contrário à aprovação das contas da gestão do senhor Jarbas de Melo Azevedo, relativas ao exercício financeiro de 2018. Diante de todo o exposto, também chego à conclusão que Sua Excelência, o senhor prefeito, agiu desrespeitosamente infringindo legislação durante o ano de 2018 e contendo graves infrações no exercício de suas atividades executivas. Assim, é meu voto contrário ao parecer do Tribunal de Contas.